Pai do Senhor a todos, que Deus em Cristo continue vos abençoando com bênçãos do céu. Quero deixar aqui uma palavra para todos quanto nesta oportunidade possa estar vendo e ouvindo este vídeo. Eu sou Josias Anselmo, congrego na Congregação Manancial Caaporã. Que Deus esteja abençoando cada um de vós. Querido, quero trazer uma palavra para ensino nosso, a qual Deus ele tem nos proporcionado. Não tenho conhecimento tal quanto você possa estar esperando, mas aquilo que Deus colocou na minha mente, no meu coração, isso eu hei de falar. Quero trazer uma palavra de Deus que está no livro escrita por Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estima na igreja? Que Deus em Cristo continue nos ajudando, nos dando da sua graça, e que nós venhamos a ter temor diante da sua palavra. Queridos irmãos, Deus, ele está triste com as nossas ações, com as nossas práticas, com as nossas atitudes. Muitas das vezes queremos ser irrepreensíveis, quando muitas das vezes não somos. Às vezes pregamos e ensinamos a paz, a pacificação, o amor, a longanimidade e o perdão, quando muitas das vezes não temos. A gente vê que Deus nos leva a posições elevadas, a graus elevados, que muitas das vezes dizemos para nós mesmos que nós não podemos, que nós não sabemos, não temos condições de levar aquilo que é posto em nossas mãos. Mas Ele, diante da nossa disposição, da nossa aceitação, Ele nos condiciona, Ele nos capacita, Ele nos honra naquilo que somos colocados, naquilo que somos chamados. E muitas das vezes se cresçamos quando somos apoiados, quando somos por muitos credenciados, e aí nós começamos a achar que somos o tal. Ninguém se ache o insubstituível, o sabedor de todas as coisas, porque não somos. Tudo que nós somos vem de Deus. Glória a Deus. Um dia vamos prestar conta de tudo quanto fizemos nessa terra. Aleluia. Porque Deus nos confiou
Basta que nós atentamos para isso. Por que tanta guerra? Por que tanta briga por posições, por direitos, para ser o tal? Muitas das vezes, por ser pastor de uma determinada igreja, isso não quer dizer que eu sou o dono da igreja. Eu não sou o pastor infinitamente falando daquela igreja. Você pode estar pastor, porque é momentâneo. Não somos eternos, nem tampouco somos o dono da igreja. Glória a Deus. E por este motivo, o que nós podemos ver hoje, em vez da propagação do evangelho, o que nós estamos vendo é briga, é desavença, é discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz que se nós não podemos julgar uns aos outros, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar o mundo, as nações, os anjos, criados por Deus. E por que muitos se acham indignos de julgar os irmãos entre si, mas levam a juízo, diz a Bíblia, e isso perante os ímpios? Perante os ímpios. Que autoridade você tem de ser um pastor, de ser um líder religioso, se por algum motivo, alguma contrariedade dentro da igreja, você procura os ímpios para julgar, para condenar, para entregar na mão de pessoas que não tem nada a ver, não condiz com aquilo que Deus lhe entregou, que não condiz com aquilo que você muitas das vezes confessa que é. Qual é a paz que você propaga? Salmo 133, ali está uma mensagem tão poderosa, tão edificante, que parece que, por mais que muitos preguem, não vive essa palavra. Onde diz: ó quão bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. O que é viver unido? É viver em comum acordo. É viver em um só pensamento. Por quê? Porque somos irmãos. Lembro muito bem quando um homem de Deus, por determinação do próprio Deus, ele sai para um determinado lugar e não sabia para onde ia. Ele pega os seus bens e sai juntamente com o seu sobrinho Abraão e Ló. E no caminho surge uma contenda entre os pastores. E Abraão, como era um líder orientado por Deus, ele chega a uma conclusão edificante. Glória a Deus. Ele chega para o seu irmão
em Cristo e sobrinho, com o temor da palavra de Deus, da obediência a Deus, ele diz: não podemos continuar juntos. Escolhe para onde tu queres ir. Se tu escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se para a direita tu escolheres, eu irei para a esquerda, para que não haja contenda. Porque irmãos somos. Será que você tem tratado o seu irmão verdadeiramente como irmão? Será que você, pastor, tem tratado a membresia da igreja como seu irmão? Glória a Deus. Ou os senhores acham que vai entrar no céu com o título de pastor? Pelo fato de ser pastor, faz o que quer, aconteça o que acontecer, e tem que ser assim porque eu sou pastor. Me permita, com tremor e temor diante de Deus. Você está enganado. Me permita. É com muita sinceridade e muito temor diante de Deus que eu estou trazendo essa palavra, porque sou muito pequeno. Uma certa feita, um homem de Deus, Deus determina algo para ele, uma incumbência muito grande. O próprio Moisés, e ele diz: olha, eu não sei o falar. Está diante de uma determinação, diante de uma obra determinada por Deus, é de muita responsabilidade ímpar. E muitos não estão dando conta disso. Você vê, analisando a história de Moisés, Moisés era um grande líder. Um líder na vontade diretiva de Deus. Não era Jetro. Mas Jetro, vendo a responsabilidade e o aperto que ele encontrava, que o seu genro se encontrava, ele disse: esse negócio é muito pesado para tu. Procura dentre os homens capazes, homens sábios, homens tementes, que saiba liderar. Coloca entre maioral de 1000, de 100, de 50, de 10. Faz isso, porque esse negócio é muito pesado para você. Ora, e Deus não sabia? Deus não sabia disso? Mesmo assim coloca Moisés. Saiba, os senhores pastores, o homem é limitado, nem sempre sabe tudo. Moisés poderia dizer: não foi assim que Deus mandou que eu fizesse. Mas de prontidão Moisés aceita. Aceitou ou não? Deu certo ou não? E por que vocês permitam uma meia dúzia de pastores acha que é dono da membresia, é dono dos direitos das pessoas, sabe o direito de expressão, o direito de ir e vir?
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você é membro, se você é congregado, se você é líder de uma determinada congregação, se você é pastor de uma igreja, você é irmão. O seu primeiro ofício é de irmão. Qual a união que você está vivendo com o seu irmão, com a sua igreja? O apóstolo João, se não me falha da memória, ele diz que aquele que não ama ainda não viu a Deus. Como é que você é pastor? Você lidera, você ensina a santa palavra de Deus e não tem amor para com seu irmão. Você está decretando a sua impiedade. Você está decretando a sua falta de união. Se você não vive esta união, você não tem condições de ser pastor. Você não tem condições de ser um líder espiritual. Hebreus, vamos concluir com uma carta que corrobora com os ensinamentos de Paulo. Hebreus 12 e o verso 14, onde diz: segui a paz com todos, a paz com um grupo, a paz com 100 pessoas? Não, né? E por que tanta indiferença? Por que tanta divisão? Deus cobrará de cada um. Deus cobrará de cada um. Porque Deus não é Deus de divisão. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se percam. E por que tanta indiferença dentro da igreja? Por que esconder tanta coisa da igreja? Porque pastor sem crente, sem membros, não é pastor. Seguir a paz com todo e a santificação. Paz com todos e a santificação, que está, porque se eu não tenho paz, eu não posso viver uma vida de santificação, ou eu não estou vivendo uma vida de santificação. Então, se você se enquadra nesses itens, recorra a uma ajuda da parte de Deus. Retome o caminho, retome as atitudes, para que Deus possa o ajudar, para que Deus lhe ajude a colocar tudo no devido lugar. Não tem dentre vós homens
que julgue a vós mesmo? Mas tendo alguma coisa com o irmão, vai a juiz? E isso perante a ímpios? Que associação tem o ímpio com o justo? Que associação? Deus continue vos abençoando, nos dando da sua graça e da sua misericórdia. Amém.